Olá, queridas amigas, queridos amigos. Nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês e rogamos então ao Mestre Jesus que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E hoje nós vamos trazer uma página do livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, nesse livro, vai contar a própria história na época em que ele era o Públio Lentulus. E nós vamos ter por título Jesus visto por Públio Lentulus. Segundo aprendemos na doutrina espírita, Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, e Públio Lentulus são a mesma individualidade. Públio era senador romano e vivia na Palestina no tempo em que Jesus cumpriu ali a sua missão. A sua história é narrada no romance Há 2000 anos, publicado pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E a pedido de Lívia, sua esposa, Públio fora a contragosto à procura do sublime Rabi para solicitar-lhe a intervenção em favor da filhinha querida que se encontrava adoentada. Uma tarde, porém, os padecimentos da pequenina haviam atingido o auge. Além das feridas que de muito se haviam multiplicado no corpinho gracioso, outras úlceras surgiram nas regiões da epiderme, antes violáceas, transformando-lhe os órgãos delicados em pústula viva. Públio e Lívia, intimamente consternado, aguardavam um fim próximo. Nesse dia, após o jantar muito simples, Sulpício demorou-se até mais tarde a pretexto de confortar o senador com a sua presença. É assim que vamos encontrá-los, ambos no terraço espaçoso, onde Públio lhe falava nesses termos. Sulpício era um dos auxiliares de Pilatos e que estava auxiliando nesse momento, a pedido do governador, o senador romano Públio Lentulus. Meu amigo, que me dizes desses rumores aqui propalados acerca do profeta de Nazaré? Habituada a não dar ouvidos à palavra ignorante do povo, gostaria de ouvir novamente as suas impressões sobre esse homem extraordinário. Ah, sim, disse Sulpício, com quem se esforçava por se lembrar de alguma coisa. Intrigado com aquela cena que há tempos presenciei e que tive ocasião de relatar na residência do governador, tenho procurado seguir as atividades desse homem na medida das minhas possibilidades do tempo. Alguns compatrícios nossos o têm na conta de visionário, opinião que compartilho no que se refere às suas prédicas cheias de parábolas incompreensíveis, mas não no que respeita às suas obras, que nos tocam o coração. O povo de Cafarnaum anda maravilhado com seus milagres e posso assegurar-vos que, em torno dele, já se formou uma comunidade de discípulos dedicados que se dispõem a segui-lo por toda parte. Mas, afinal, que ensina ele às multidões? Perguntou Públio interessado. Prega alguns princípios que ferem as nossas mais antigas tradições, como, por exemplo, a doutrina do amor aos próprios inimigos e a fraternidade absoluta entre todos os homens. Exorta os ouvintes a buscarem o reino de Deus e a sua justiça, mas não se trata de Júpiter, o senhor das nossas divindades. Ao contrário, fala de um Pai misericordioso e compassivo que nos segue do Olimpo e para quem estão patentes as nossas ideias mais secretas. De outras vezes, o profeta de Nazaré se expressa acerca desse reino do céu como apólogos interessantes e incompreensíveis, nos quais há reis e príncipes criados pela sua imaginação que nunca poderia ter existido. O pior, todavia, replicou Sulpício,
emprestando grave entono às palavras. É que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Que providências adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas. Há alguns dias, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião no sentido de levar o assunto à consideração das altas autoridades. Bem vê, exclamou o senador, que se trata de um simples homem do povo, a quem o fanatismo dos tempos judaicos encheu de pruridos de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa não tenha a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição de seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-me minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágio de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveria de reformular suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política, das confidências e lutas de cada dia. Em outro compartimento da casa, conversavam Lívia, mãe da pequena Flávia, doentinha com lepra, e sua serva Ana. Ah, senhora, exclamava a serva com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza. Eu não me atreveria a lembrar essa providência consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva animada pelas palavras de simpatia que acabara de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós os esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos para ele ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam na algazarra ensurdecedora como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve então um prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala. Enquanto aqueles petizes trêfegos acorriam o seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indizível alegria. Muitas crianças eram enfermas, que as mães conduziam às pregações do lago para que curassem de mazelas antigas ou de doenças consideráveis incuráveis.
O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecem às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha a ninguém, a todos convida para o reino e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem famoso e bom exercia atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade, característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Neste comenos, o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Diante dele calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente nos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas, com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que deseja. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador especial para trazer todos os teus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível. Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos humilhados e confundido em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas de por força invisível e misteriosa pelo inopinado da cena, escondiam o rosto inundado de pranto. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e à família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo no íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige a voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício da nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que me vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz à margem do lago,
sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentia. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando as bênçãos do céu para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como o verdadeiro médico das almas, saberá que atrás de tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido os 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e encaravam com a mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfume. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderia? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo e, certamente, Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito preso. Dolorosas emoções lhe compungiam agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que busca aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível.
Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignoradas. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração. Querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todo. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça.
Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. No minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujo monumento e poder acreditava naquele momento fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que estás no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso deste século de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundo sentimento. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave topor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas, guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível. Públio sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía seus feiticeiros, buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força, mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal,
que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos cariciosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe revitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelara atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea da sua meninice. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saísse, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Arquitetava castelos de teorias na sua imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analítico meticuloso. Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se, doendo-lhe ao orgulho despótico essa circunstância considerada como dolorosa humilhação. Para mim, diz Emmanuel no romance Há 2000 anos, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Após uma vida longa e atribulada, Públio desencarna no ano 79, sob os escombros de Pompeia, enquanto o Vesúvio entrou em erupção. A página seguinte é uma das mais belas descrições de Jesus em todos os tempos. Públio Lentulus escreve a Tibério César relatando a imagem de Jesus. Dizem historiadores que foi encontrada no arquivo do Duque de Cesarini. O Duque de Cesarini foi humanista, diplomata, cardeal, bispo, teólogo e pregador italiano, nomeado cardeal pelo Papa Martinho IV durante a conclusão do Cisma do Ocidente. Então, na casa desse duque foi encontrada essa carta. É uma carta atribuída a Públio Lentulus, então procônsul da Judéia, e foi enviada de Jerusalém ao imperador Tibério César para informá-lo dos acontecimentos na Palestina. Ela foi traduzida em vários idiomas, publicadas em jornais e revistas e distribuída aos milhares em forma de panfleto. Eis uma de suas mais divulgadas versões. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, e existindo em nossos tempos um homem de grandes virtudes chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham, e nela tenham estado, em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura enfermos. Em uma palavra, é um homem de estatura justa e muito belo de aspecto, e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa, bem madura, distendidos até as orelhas. E das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno e nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face,
de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separadas ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode olhar fixamente o seu semblante, porque quando resplende, amedronta, e quando ameniza, comove. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas raramente o faz. Quem dele se aproxima verifica que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar, muito semelhante à mãe, que é de rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. De letras faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, mas na sua presença, falando com ele, temem e o admiram. Dizem que jamais alguém falou como este homem, por essas redondezas. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram nunca de tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto que outros querelam, afirmando que ele é contra a lei de tua majestade. E sou muito molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, atestam haver dele recebido saúde e benefício àqueles que o conhecem e com ele convivem. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens e procurarei mandá-lo o mais depressa possível. À tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, presidente da Judéia. Então, como podemos ver, meus amigos, é algo extremamente comovente que mostra-nos a grandeza de Jesus diante de um senador orgulhoso todo. E eu peço a vocês que leiam o livro Há 2000 anos. É uma história fantástica, uma história maravilhosa e que nos traz todo esse conhecimento sobre o nosso querido Mestre Jesus. Não vamos comentar porque ela é muito comovente. Vamos apenas pedir para que possamos prestar atenção nos detalhes que o nosso querido Emmanuel traz sobre o nosso Mestre Jesus, que é aquele a quem nós dedicamos todo o nosso preito de reconhecimento e de amor. E que estamos trabalhando, buscando firmemente seguir o seu Evangelho, seguir a lei de Deus. Esperamos que cada um de vocês possam sentir essa necessidade de buscar também esse caminho para amenizar as nossas dores. Públio Lentulus não seguiu naquele momento. Muito orgulho ainda. Os séculos fizeram com que ele se dobrasse às leis divinas e a esse Mestre Jesus. Então nós rogamos ao Mestre que possa abençoá-los, envolvendo-os em muita luz e muito amor.